o desvio leva ao fogo. Que Deus nos livre do fogo. Queridos irmãos e irmãs, esse dia é um dia de extrema importância, o dia da sexta-feira, o dia da congregação, o dia da união, o dia de fortalecer os corações. Então vamos fortalecer os nossos corações, escutando alguns ditos do nobre e querido mensageiro, o último dos profetas, Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات فقيل يا رسول الله وما هن فقال الشرك بالله والسحر وقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. Dito de extrema importância para nós todos refletirmos sobre os 7 pecados capitais, os grandes 7 pecados a qual nós devemos evitar. Uma vez o Abu Huraira narrou que o nosso querido mensageiro de Allah, que a paz esteja sobre ele, disse no encontro na mesquita, e disse assim: evitem, fiquem longe dos 7 pecados capitais. Evitem cometer os 7 pecados capitais, grandes. Então um dos companheiros olhou para o mensageiro e falou: ó profeta de Deus, ó mensageiro de Allah, e quais são esses 7 pecados? Diga para nós. Então o profeta falou: os 7 pecados capitais são, primeiro, shirku billah, associar outro com Deus, adorar outro com Deus, fique longe de todo tipo de idolatria. A gente sabe que adorar Deus, não podemos adorar imagens nem estátuas, mas às vezes nós caímos na idolatria pequena, que é adorar o ego, adorar os desejos dessa vida mundana, satisfazer o ego. Às vezes muitos dos desejos caem em algo chamado haram, ou ilícito, que é proibido. Então nós devemos corrigir isso e tentar todos os dias ir em busca do conhecimento para ficar dentro da Sharia, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Por isso os profetas e mensageiros, eles vieram para nos orientar de como nós devemos viver nessa vida mundana. Então, o primeiro pecado, associar outro com Deus. Segundo pecado é sihru, muitos traduzem como a magia, ou a magia negra. Evitar cometer esse erro, ou esse pecado, porque a magia, as pessoas que trabalham com isso, estão trabalhando com o demônio, e ao mesmo tempo, eles estão invocando a Deus, invocando outros junto com Deus. Outro pecado, qatlu nafsi allati harrama Allah illa bil haqq, tirar a vida do outro, cometer assassinato. O muçulmano verdadeiro, ele deve evitar tirar a vida do outro. Ele deve ficar longe de todos os tipos de crimes e assassinatos. O muçulmano verdadeiro, ele deve corrigir o seu ego para respeitar a criação de Deus, e principalmente seus irmãos humanos, ou seres humanos. O outro pecado capital é no mal yatim, pegar o dinheiro do órfão. Às vezes ou alguém de nós pode estar responsável por um órfão. Se eu estiver responsável pelo órfão, todo o dinheiro que ele tiver, ou ele adquirir, até ele atingir a puberdade, eu que vou cuidar.
Então eu vou cuidar desse dinheiro com total responsabilidade de eu não pegar nada para mim. E quando ele atingir a puberdade, eu devo colocar tudo corretamente, devolver a ele, entregar para ele. A outra, pegar no capital, é no riba, mexer com usuras, trabalhar com juros. Os juros é uma injustiça. Se você vai até o agiota ou no banco para pegar 10 mil emprestado, você vai pegar 20, 30 mil para o banco. Você não pode pagar os juros e nem receber os juros. Você pode emprestar o dinheiro, pode ajudar a pessoa, pode dar a caridade, e a melhor coisa de não trabalhar com juros é viver dentro dos 5 pilares que Deus decretou para nós através do profeta Muhammad. E dentre os 5 pilares tem algo chamado que é o terceiro pilar, Zakat, tributo. O rico que atribuiu um lucro durante o ano inteiro, ele vai tirar 2,5% da sua riqueza e vai destinar às pessoas que estão endividadas ou necessitadas. Para a pessoa ou para as pessoas da comunidade evitarem cair nos juros. O outro pecado capital, atawalla yawm az-zahf. Esse também é um grande pecado. A pessoa que se considera muçulmana, verdadeira, um crente, um fiel, um devoto a Deus, ele não pode dar as costas e rejeitar o chamado quando os muçulmanos se unem e o exército muçulmano convoca você para ajudar os seus irmãos em alguma coisa, em algum sofrimento. Se junta um líder verdadeiro e justo, junta um exército islâmico, ele convoca você como muçulmano para trabalhar em prol dos muçulmanos, para ajudar os muçulmanos que estão sendo oprimidos e injustiçados. Você é obrigado a atender o chamado. Você é obrigado a atender esse exército. Caso contrário, você cometeu um pecado ilícito. E o último pecado, dentre os 7 pecados, você não pode caluniar ninguém, lógico, e não pode caluniar principalmente as mulheres virtuosas, piedosas, que se submetem dia e noite a Allah, Deus único, todo-poderoso. Às vezes, no dia e na noite, você pode querer caluniar ou falar alguma coisa sobre alguma de suas irmãs muçulmanas ou tentar julgá-las. Saiba que você está cometendo um pecado gravíssimo perante Deus, porque Deus, o único todo-poderoso, colocou no Alcorão que os homens devem proteger as mulheres e não caluniá-las. Esses são os 7 grandes pecados, ou os 7 pecados capitais: invocar o outro com Deus, trabalhar com a magia, praticar o assassinato, pegar o dinheiro do órfão, trabalhar com juros, rejeitar a convocação do exército muçulmano ou caluniar as muçulmanas verdadeiras ou as fiéis. Devemos evitar se eu sou um verdadeiro crente. O outro dito que o Abu Musa al-Ash'ari, uma vez, radiyallahu ta'ala anhu, estava junto com o profeta Muhammad. Ele narra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam olhou para ele e falou: ala kulli muslim sadaqah. Saiba que todo muçulmano deve fazer caridade. Todo muçulmano, toda muçulmana deve pagar caridade. É obrigatório. Não fica sem fazer caridade. Então ele olhou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e falou: Araeita in lam yajid ya Rasulallah. E se eu não tiver nada para fazer caridade, e eu sou obrigado a fazer, mas eu não
fazer. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ya'tamilu biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq." O profeta então falou: você deve trabalhar com as suas próprias mãos, um trabalho lícito, e tirar benefício desse trabalho, e assim faça caridade. Aí ele de novo, novamente olhou para o profeta e falou: "Ya Rasulullah, in lam yastati'", ó mensageiro de Deus, e se eu não conseguir fazer isso, esse trabalho? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam falou para ele: "Yu'inu dhal hajja al-mahluf", então você pelo menos deve socorrer uma pessoa que está precisando ser socorrida. Socorra aqueles de uma certa forma, alguém que precisa do seu socorro. Ele novamente olhou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: "Ara'ayta in lam yastati'", ó mensageiro de Allah, veja, e se eu não conseguir socorrer ninguém? E se eu não conseguir atender o socorro, o chamado de uma pessoa que precisa do socorro? O profeta novamente olhou para ele sallallahu alaihi wasallam e disse: "Ya'muru bil ma'ruf aw al khair", então você deve a todo momento recomendar o bem. Aonde você estiver, recomende o bem, transmita o bem, fale o bem. Aí ele novamente falou: "Ya Rasulullah, ara'ayta in lam yaf'al", e se eu não fazer isso? E se eu não praticar isso também? Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam então olhou para ele e falou: "Yumsiku 'ala ash-sharr fa innaha sadaqa", então você deve segurar o seu mal. Em outras versões, então você deve se afastar para não prejudicar ninguém. Evita transmitir o teu mal. Se você não consegue fazer nada disso, o meu medo é você praticar o mal para os outros. Então se afaste com a intenção de não prejudicar ninguém. Se você fazer isso, você vai estar fazendo caridade. Então todo muçulmano e muçulmana tem a obrigação de fazer caridade, e pode e consegue fazer a caridade. O outro dito para colocar dentro do coração e sairmos dessa mesquita, um lugar nobre para nós muçulmanos, com o coração e com a fé aumentada. قال صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم". Certa vez o profeta Muhammad olhou para os seus companheiros novamente e disse assim: "Saibam, tenham certeza que todo dia, quando as pessoas acordam, amanhecem, junto vem dois anjos. Junto vem dois anjos. Um desses dois anjos, ele fala: ó Senhor dos mundos, ó Allah, dê para esse ser humano, dê para essa pessoa que faz caridade as bênçãos na sua propriedade, na sua família, na sua casa. Ó Deus, sempre que ele fazer caridade, dê para abençoa a vida dele, abençoa a riqueza dele, abençoa a família dele. Aí o outro fala: ó Deus, ó Senhor dos mundos, se esse servo ser mesquinho no dia de hoje e não fazer nenhuma caridade, então recolhe as bênçãos e não dê as bênçãos na vida dele. Se a pessoa não é abençoada por Deus no dia, o que acontece? Ela é destruída, ela será infeliz, ela vai viver com o peito apertado, ela vai viver angustiada, ela vai viver. Então, os anjos, todos os dias,
desce 2 anjos. Um deles fala: ó Senhor meu, dê para esse que faz caridade o melhor, abençoe, acrescente as dádivas na vida dele. E o outro fala: esse que é mesquinho, seja mesquinho com ele. Que Deus faça de nós pessoas que faz a caridade, que pratica a caridade, que trabalha em prol da caridade. O outro dito, para entendermos o que é a religião do Islã. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كونوا من الطيبات وعملوا الصالحة إني بما تعملون عليم. Uma vez, o nosso querido companheiro, o companheiro do profeta Muhammad, conhecido como Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi, apelidado de Abu Hurairah, que Allah esteja satisfeito com ele, transmitiu um nobre e lindo dito. Disse o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele: ó humanos, ó seres humanos, saiba que Deus é bom. Os atributos de Deus, da característica de Deus é a bondade. Deus é bom. E Ele não aceita do ser humano nada exceto que seja bom. Ele só aceita de nós as coisas boas. E assim Deus ordenou para que os fiéis praticassem a mesma ordem que Ele deu para os seus mensageiros e profetas, falando: ó mensageiros, comam daquilo que é bom para vocês e pratiquem as obras boas, porque Deus sabe de todas as coisas. E falou: ó fiéis, ó vocês que creem, ó verdadeiros muçulmanos, comam daquilo que é lícito, do bom, e pratiquem o bem. Depois ele falou: aquele homem viajante que estende a viagem, está numa viagem longa, cansativa, a trabalho, empoeirado, cansado, despenteado. E nós sabemos que a súplica do viajante é uma súplica atendida por Deus, porque Deus olha para o viajante e quer ajudá-lo. Quando ele levanta a mão e pede, Deus dá. Então esse viajante, cansado, despenteado, empoeirado, no meio da viagem ou em cima da sua montaria, ele levanta as mãos e fala: Ya Rabbi, ó meu Senhor, ó meu Senhor, e começa a pedir e conversar com Deus. No entanto, o profeta falou: esse viajante que está suplicando, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab lidhalika. No entanto, esse viajante cansado está suplicando para Deus e falando com Deus. Saiba que esse viajante, a vestimenta dele, ele se veste do pecado. O alimento que ele come daquilo que é proibido. A bebida que ele bebe aquilo que Deus proibiu. Tudo que ele faz, ele anda no ilícito, no haram, no pecado. Ele anda no meio da corrupção. Aí o profeta falou: فَأَنَّا يُسْتَجَابْ لِذَلِكَ. Não há como Deus atender esse pedido, essa súplica ou esse duá. Nós sabemos que o duá, o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, silah al-mu'min,
A súplica é a arma de todo fiel. Nós, que nos consideramos fiéis, crentes, muçulmanos, devotos a Deus, temos uma arma. E a nossa arma é o duá, é a súplica. Só que as balas da arma, que é para a arma ser aceita perante Deus, a minha súplica, é as minhas obras. Eu devo adquirir o conhecimento benéfico, entender a legislação de Deus, entender a Sharia que Deus colocou para mim, entender a biografia do profeta Muhammad, para eu colocar em prática na minha vida. Dessa maneira, eu vou saber o que é certo e o que é errado. E eu sabendo o que é certo, sendo uma pessoa verdadeira, vou praticar o bom. Aí quando eu falar com Deus, Deus vai atender a minha súplica. Não basta eu suplicar a Deus e pronto. Para eu suplicar a Deus, eu tenho que estar conforme Deus quer. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos os dias, quando ele acordava pela manhã e agradecia a Deus e fazia sua ablução e rezava a primeira reza do dia, Al-Fajr, assim que terminava a reza, ele ficava de frente com seus irmãos muçulmanos e fazia uma súplica, ensinando a gente a fazer essa súplica e esse pedido. Nesse pedido, 3 coisas têm importância. Ele falava: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ó Deus, ó Allah, ó Senhor, eu peço a Ti conhecimento benéfico. Wa rizqan tayyiba, e sustento bom. Wa ilman wa amalan mutaqabbalan, e obras aceitáveis. Olha o que ele pedia: conhecimento benéfico, sustento lícito, bom, e obras aceitáveis. Primeira coisa é conhecimento, porque sem conhecimento não há como eu distinguir e saber o que é um sustento bom, um proveito bom, um sustento mau. Sem conhecimento não há como distinguir uma obra aceitável de uma obra negada. Então, tendo conhecimento, eu vou saber como agir, como falar, como andar, como respeitar e até como ser respeitado. O conhecimento conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe para nós dentro da Sunna, que é a sua vida, e dentro do Alcorão, que é a Sharia, que é a lei de Allah. Isso indica que nós, muçulmanos, devemos sempre ir em busca do conhecimento. E o profeta falou para essa pessoa que dedica a sua vida dia e noite em busca desse conhecimento. فقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Aquela pessoa que sair, se dedicar, se esforçar em busca do conhecimento, se sacrificar para obter o conhecimento benéfico, saiba que Deus, o único Todo-Poderoso, vai facilitar para ela os seus caminhos nessa vida e na outra. Vai dar para ela o sucesso. O sucesso depende da gente, das nossas ações, da minha dedicação para esse conhecimento benéfico. Quanto mais conhecimento, mais irei aumentar a minha fé. Quanto mais eu fico distante do conhecimento benéfico da Sharia, a minha fé cai. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem e invoquem a Deus nesse exato momento. Outra roupa. Outra roupa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم
sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam os profetas e mensageiros, com Muhammad, com seus familiares e companheiros e todos aqueles que seguem a mensagem até o último dia. Al-Hadith. Abu Hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Novamente, Abu Hurairah transmitiu que o profeta, mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, falou: 7 tipos de pessoa que terão o sucesso. 7 tipos de pessoa que estarão debaixo da sombra do trono de Allah no dia que não haverá sombra. Somente para esses 7 tipos de pessoa. Ou seja, esses 7 tipos de pessoa serão pessoas especiais, elevadas, nobres. Quem são? Ele falou isso incentivando os muçulmanos a terem esses atributos, essas características. Então ele falou primeiro, um líder justo. Se você é um líder que pratica a justiça, porque às vezes um líder, um governante, independente, ele tem uma liderança, ele pode cometer injustiça, porque ele é ser humano, mas se ele teme a Deus de verdade e tenta colocar justiça naquilo que ele está liderando, tenta ser justo e saber que Deus está observando ele vai estar dentro desses 7 tipos de pessoa. O outro tipo, um jovem, uma pessoa jovem, que essa pessoa passa a juventude dentro da adoração de Deus. Por que o profeta falou jovem? Porque geralmente o jovem, ele tem aqueles desejos, ele tem força. E ele pode usar os seus desejos para outra coisa. Ele tem vontade, tem mais pensamentos. Então pega a tua juventude, pega a tua força, pega os seus desejos e trabalha em prol da tua religião. Você passou a sua juventude em prol do Islã, trabalhando dentro da adoração de Deus, você estará dentro desses 7 tipos de pessoa. O outro tipo de pessoa, aquela pessoa que tem o coração ligado com as mesquitas. O que é ter o coração ligado com as mesquitas? Significa que ele ama os melhores lugares da terra, que são as mesquitas, como o profeta falou. Aonde ele está, independente da região que ele está, ele se preocupa se aquela região tem uma mesquita, para ele sentar e adorar a Deus. Para ele sentar e adquirir o conhecimento e aprender. Para ele sentar e ensinar as pessoas e unir a comunidade. Uma mesquita. A pessoa que trabalha em prol de uma mesquita, ele está trabalhando em prol de Deus. E está dentro dos 7 tipos de pessoa que Deus vai dar o privilégio para elas. Outro tipo de pessoa, 2 pessoas que se amam
somente pela causa de Deus. Se juntam por Deus e se separam por Deus, sem outro motivo. Você ama fulano, você ama fulana pela causa de Deus, porque essa pessoa tem Deus e mensageiro no coração. Você está com essa pessoa não pelos status que ela ocupa na sociedade, e nem pela posição financeira que ela possui. Você está com ela porque ela tem Deus. Se essa for a sinceridade sua, você estará dentro desses 7 tipos de pessoa que Deus vai dar o privilégio para elas. O outro tipo de pessoa é aquele homem que é convidado por uma mulher bonita e de poder aquisitivo alto para cometer a obscenidade, ou a fornicação, ou o adultério. E esse homem, ele foi seduzido pelo poder, do dinheiro e pela beleza. Só que ele fala: eu temo a Deus, eu acredito em Deus, eu não vou cair nisso. Ou então pode ser o inverso. Uma mulher é convidada por um homem bonito e belo, e de poder aquisitivo e posição, chama ela e ela fala: eu temo ao meu Senhor. Essa pessoa está dentro dos privilégios e benefícios de Allah. E a outra pessoa, aquela pessoa que gosta de fazer caridade, falamos da caridade. Só que olha, a pessoa faz caridade com a direita e a esquerda não consegue ver, sem a esquerda saber o que ele está fazendo. Significa, a pessoa faz caridade, ama fazer caridade em nome de Deus, e não para se aparecer ou ganhar status e posição. Mas isso também implica numa outra situação, daquela pessoa que pode fazer uma caridade no momento que está cheio de gente olhando para ela, e ele fala para si mesmo: eu não vou fazer caridade porque as pessoas estão me olhando, eu não quero me aparecer. Se ele deixa de fazer caridade por causa disso, ele cai numa idolatria, porque ele deixou de ajudar, de fazer caridade, pensando no que os outros vão pensar. Você tem que fazer caridade e esquecer que os outros vão pensar. Fazer a caridade e pensar em alcançar a satisfação do seu Criador. E o 7º ponto, que é a 7ª pessoa que vai ter esse privilégio, é aquela pessoa que gosta e ama todos os dias lembrar de Deus. Principalmente quando ele está sozinho, entre 4 paredes, ele recorda de Deus, ele reza, ele lê o Alcorão. Ninguém está vendo ele, de tanta concentração que ele tem dentro do coração, os seus olhos se influenciam e ele começa a lacrimejar. Ele chora por temor, por amor, por esperança em Deus, no majestoso. Essa pessoa também terá os benefícios que estará na sombra no dia que não terá sombra. Somente esses 7 tipos de pessoa são especiais, estarão no momento especial perante Deus. Então nós devemos refletir: se nós nos encaixamos em uma dessas 7 tipos de pessoas, aonde eu me encontro? Será que eu sou justo? Ou será que eu passei a minha juventude adorando Deus? Será que eu amo as mesquitas? Será que eu, quando vem um desejo, e esse desejo é ilícito, eu retiro esse desejo e não pratico pela causa de Deus? Será que eu ajudo os demais e faço caridade? Será que eu recordo de Deus e me emociono? Aonde eu me encontro? Eu devo refletir e tentar colocar a minha alma e o meu corpo nesses 7 tipos de pessoa. O outro
dito, que é lembrado aqui também, o Hakim bin Hizam, radiyallahu anhu, قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خبيرة حلوة فمن أخذه بطيب نفسه بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من السفلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Uma vez, homem chamado de Hakim, ele chegou até o profeta e falou assim: ó profeta de Deus, me ajude. O profeta então ajudou ele. Ele queria alguma coisa, precisava de ajuda e o profeta deu para ele. Aí passou um tempo, ele veio novamente, pediu uma ajuda financeira, roupa. Ó profeta, me ajude. Aí o profeta deu para ele. Na terceira vez ele veio de novo e falou: profeta, me ajude. O profeta ajudou, deu para ele, só que na terceira vez o profeta falou para ele: sabe que esse dinheiro é gostoso receber, essa caridade é doce, no entanto, ela é boa e vai ajudar aquela pessoa que está recebendo, se essa pessoa for boa e tomar outras iniciativas para não ficar a todo momento pedindo. Porque quem pede a todo momento, pode chegar um momento que a caridade não vai mais beneficiá-la, não vai mais ter bênção. Reflita naquilo que você está fazendo. Ajude mais do que pede. Depois o profeta falou: não esqueça jamais, toda a caridade que você pegar e ficar pedindo toda hora, você vai ser que nem uma pessoa que come e não se satisfaz. E tenha certeza que a mão que entrega é melhor do que aquela que recebe. Então dê mais, ajude mais e peça menos. Um conselho nobre do mais nobre das criaturas de Deus, profeta e mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam. Então nós devemos pegar esses ensinamentos, querer ajudar mais do que pegar. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, são características e condutas a qual o muçulmano deve praticar. Se eu sou um muçulmano verdadeiro, eu devo purificar o meu coração e tentar todos os dias fazer algo e ações que me levam ao encontro do meu Senhor, e não ações que me distanciam dele. Porque cada vez que eu me aproximar dele, a minha vida vai estar mais abençoada. Cada vez que eu me distanciar dele, eu vou encontrar cada vez mais lagos e problemas. Fala Allah subhanahu wa ta'ala: Alá bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Deus diz, e não é que somente com as lembranças e aproximação em Deus os corações ficam tranquilos. Não há outra tranquilidade a não ser eu me esforçar e me sacrificar para me aproximar do meu Senhor. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم زدنا علما وتوفيقا وإيمانا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل. الله، ó Deus,
Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão e a misericórdia. Perdoe todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, ilumina os nossos corações, livre-nos da arrogância, da hipocrisia, da maldade, da mesquinhez. Acrescente em nossos corações a fé. Faça de nós pessoas verdadeiras, iluminadas e virtuosas. Ó Senhor dos mundos, livre nós e nossos pais do fogo do inferno. Livre nós, nossos pais, do fogo do inferno e do castigo do túmulo. Faça os nossos túmulos e os túmulos dos nossos pais serem jardins do paraíso. Abençoe os nossos lares, as nossas mães, as nossas esposas, os nossos filhos. Tenha misericórdia de todos nós, nossos pais, e faça a nossa comunidade ter um conhecimento benéfico. E faça nós termos um conhecimento benéfico, o sustento amplo, lícito e bom. Ó Senhor dos mundos, aceita as nossas súplicas. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.